Este é o primeiro sábado do ano, o primeiro sábado do mês de janeiro, e nós fazemos memória do Imaculado Coração de Maria. Amanhã, a Igreja no Brasil celebra a solenidade da Epifania, que no calendário universal é celebrada no dia 6, mas no Brasil é sempre transferida para o domingo seguinte. Nós vamos celebrar essa solenidade e por isso as leituras que nós fomos ouvindo durante esta semana nos encaminhavam, nos preparavam justamente para essa celebração. Epifania, como vocês sabem, significa manifestação. É Deus que se mostra, é Deus que se revela. E a Igreja nesse dia celebra 3 acontecimentos. O mais importante, ou a ênfase que se dá, é a adoração dos magos. Os magos, vindos do Oriente, guiados pela estrela, adoram o menino Jesus nos braços da Virgem Maria. Mas também a Igreja celebra nesse mesmo dia o batismo de Jesus e as bodas de Caná, que até algumas vezes a tradição afirma que esses acontecimentos se deram no mesmo dia, em anos diferentes, mas no mesmo dia. E são revelações, manifestações do Filho de Deus encarnado. Primeiro aos magos, ele é o Salvador de toda a humanidade, de todos os povos. Depois, no batismo, ele se manifesta a Israel. E finalmente, nas bodas de Caná, os seus discípulos creram nele. Jesus manifestou a sua glória. Este foi o primeiro sinal de Jesus, por intercessão de Maria. E assim Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando aos homens na pessoa de Jesus. Por isso, nós hoje ouvimos esse evangelho das bodas de Caná, o primeiro sinal. Assim como Jesus estava nos braços de Maria quando os magos vieram e o adoraram, também foi por intercessão dela que aconteceu a manifestação de Jesus nas bodas de Caná, a sua epifania. Na primeira leitura de hoje, São João, que nós temos lido durante o tempo do Natal, fala de um pecado que conduz à morte. Ele faz aqui uma distinção que para nós é bastante clara. Alguns dos nossos irmãos evangélicos, protestantes, dizem: não existe pecadão nem pecadinho, tudo é pecado. Mas São João aqui faz uma distinção bastante clara. Existem pecados que conduzem à morte. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Por isso a Igreja tradicionalmente chama esses pecados de pecados mortais.
porque nos fazem perder a vida sobrenatural da graça, nos fazem perder a amizade com Deus e por isso conduzem à morte espiritual, à morte eterna. Então, toda iniquidade é pecado e todo pecado é uma ofensa contra Deus, mas nem todo pecado é mortal, nem todo pecado representa uma ruptura radical com Deus, ainda que também os pecados veniais devam ser combatidos. E depois então São João nos diz: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O maligno não o pode atingir, aquele que é gerado por Deus. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus nos deu inteligência para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos com o verdadeiro. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Guardai-vos dos ídolos. Então, nós recebemos de Deus a vida eterna, nós recebemos de Deus a vida divina, pela fé em Jesus Cristo, e se nós permanecemos em Deus, Ele nos preserva do maligno, dos ídolos, dos pecados, e assim nós conservamos em nós a vida eterna que nos foi dada. Do contrário, se nós cometemos pecado que conduz à morte, que nos faz perder essa vida, então nós estamos longe de Deus, nós perdemos aquele dom que nos foi dado, nós rejeitamos o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. E por isso é preciso fazer penitência, por isso é preciso arrepender-se, ter um coração contrito e humilde para se reconciliar com Deus. Como nós ouvimos há alguns dias, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, ele se manifestou para isso. Lá em Belém, diante dos magos, no Jordão ao ser batizado, nas bodas de Caná, ele se manifestou-se a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para conosco. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Cabe a nós, então, não rejeitar esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus que se manifestou, que não é mais oculta, mas que é conhecida. E nós temos acesso a essa graça. Então peçamos a Nossa Senhora neste primeiro sábado, ao seu imaculado coração, que ela nos preserve do maligno, neste mundo que jaz sob o maligno, neste mundo de cultura da morte, que nós conservemos no nosso coração, por intercessão de Nossa Senhora, a vida eterna, a vida de Deus. Amém.